Morto do que isso? São uns bonecões sacolejando seus esqueletos por aí, bancando os importantes, os bacanas, escondendo-se atrás de copos e maços de cigarro, drogas e prazeres, dos quais somos nós os que mais gozamos, sugando tudo aquilo que eles nos oferecem. Se você perceber bem, eles são como vaquinhas que nos dão leite de cada dia sem que precisemos pagar nada por ele. Basta achar o cara certo e dizer-lhe o que deseja escutar que, a partir daí, fica fácil que nos sirva até o esgotamento. Quem é que está morto e quem é que está vivo? Olhando o amigo que se divertia com os conceitos que manipulava para seu entendimento, Gabriel sorriu meio encantado e falou, desconjuntado, é mesmo, Juva, pensando desse jeito, até que a gente é mais esperto do que eles, né? Claro, seu bobão. É por isso que nós temos que atacá-los e afastá-los de tudo o que possa abrir seus olhos para a sua condição real, porque cada um que nos abandona, deixa de nos servir como fonte de alimentos. Assim, temos que prejudicar todas as pessoas que se dedicam a esse negócio de falar com os defuntos, perturbando suas vidas, atrapalhando seus negócios, fazendo tudo para que se desequilibrem e desistam de seguir com essa coisa de esclarecimento, de aprendizado, de reforma íntima. É isso mesmo, concordava Gabriel, para agradar o amigo que estava se exaltando. Se esse negócio de passeata e manifestação funcionasse por aqui, sairia com uma faixa escrita Matemos os médiuns, fogo nos centros espíritas, morte aos falsos cordeiros, para fazermos um movimento que nos defenda o direito de nos alimentarmos dos vivos que nos querem servir por gosto próprio. Imagine, aleijado, o que seria de nós se todas as pessoas parassem de beber, de fumar, de usar drogas, de roubar, de abusar do sexo? Onde é que nós ficaríamos? Como nos sentiríamos se as nossas vaquinhas abandonassem os nossos currais e fossem embora? E o nosso leite, nosso queijo, nosso filé mignon, nossos prazeres, onde ficariam? Esse movimento de esclarecimento das consciências é um verdadeiro atentado aos nossos mais sagrados interesses pessoais e não podemos permitir que isso avance sem fazer algo para parar com essas loucuras. Se acreditam no bem e nesse negócio de Jesus, que escolham um outro mundo, desses que estão pendurados por aí, e que se mudem para lá, deixando para nós este, que já nos pertence há muito tempo. Vão fingir bondade em outro lugar. Enquanto conversavam, chegaram ao local onde Glauco se encontrava e, para sua surpresa, foram recebidos por um espírito amigo que o protegia. Boa tarde, meus irmãos, o que desejam com Glauco? Boa tarde coisa nenhuma, fantasminha camarada, falou, insolente, Juvenal, que assumira a liderança diante da inexperiência de Gabriel. Estamos aqui para saber de Glauco e o que ele vai fazer da vida hoje à noite, porque temos um encontro marcado. Sem demonstrar irritação nem intimidar-se com a postura arrogante, a entidade amiga não se fez de rogada e informou, Glauco estará, como sempre, na casa da noiva, onde desfrutará da companhia da família. A família dos Bordoada? Que bom! O chefe vai gostar de saber. Muito obrigado pela informação, alminha penada, falou Juvenal, arrastando Gabriel junto de si, em retirada do local. Que negócio é esse de família Bordoada, Juva? Ah! É a família que está sempre levando bordoada e quase nunca se equilibra no arame. A velhinha e a moçoila são as únicas que aguentam o tranco. Mas os dois marmanjos são os maiores idiotas que já conheci. De vez em quando nos encontramos com eles nas nossas festas de embalo e curtimos algumas emoções enquanto estão dormindo. Vai ser bom encontrar esse povinho para a operação de hoje. Não entendendo muita coisa, Gabriel perguntou, quem era aquele que você chamou de fantasminha e que negócio de operação é esse que vai acontecer hoje? Ora, Aleijão, aquele era o espantalho de plantão.
Os anjos têm dessas coisas. Ficam protegendo seus escolhidos e como uns espantalhos ficam plantados ao lado deles para que, onde estiverem, não possam ser atacados diretamente por nós. Mas o carinha parecia inofensivo. Nem ficou assustado com a minha feiura. É que eles são muito bem treinados para essa tarefa, como acontece lá na organização. Agora, quanto à operação, é aquela que nós vamos fazer hoje à noite, junto ao bobão apaixonado, o mesmo cara que quase conseguimos afundar alguns anos atrás e que só se salvou por causa da lambisgoia de sua noiva e da presença desses espantalhos por perto. Dessa vez, no entanto, não vai haver espantalho que resista a nosso ataque. Vamos informar o chefe de como as coisas estão favoráveis para nós. Informado a respeito, o chefe exultou e, mais do que depressa, tomou as providências para que, no local onde moravam Gláucia e sua família, as entidades hipnotizadoras se apresentassem para o trabalho mais direto sobre ele e, se possível, sobre a noiva. Dentro dos planos espirituais inferiores, pretendiam implantar os corpos ovoides na estrutura mental de Glauco, valendo-se de algum momento de invigilância de seus pensamentos. Como já estavam acostumados a fazer, esperavam que o encarnado se permitisse alguma irritação, diminuindo o padrão de suas ideias, ou então, exploravam as naturais tendências maléficas que as pessoas se permitiam ativar, quando seus desejos lhes aconselhavam atitudes pouco elevadas. Entre as técnicas que esses espíritos perturbadores usavam e usam, normalmente, está a de intuir alguém da família sintonizar algum programa de televisão que apresente um tema polêmico ou ultrajante que sirva mais facilmente para diminuir o equilíbrio emocional ou que se torne o estopim para uma discussão coletiva e, tão logo ela se instale, magnetizem essas entidades ovoides perturbadoras do equilíbrio junto aos encarnados que se deixaram desequilibrar, imantando-as aos centros energéticos e os condutos nervosos da medula, com a finalidade de interferirem lenta, mas eficazmente, no equilíbrio das suas vítimas. A televisão, assim, comparecia nesse momento como um grande aliado para a instauração do clima de terrorismo, de medo ou de desajuste por ser a porta de entrada dos pensamentos distorcidos, favorecendo a invigilância dos encarnados passivos diante das mensagens que veicula, abrindo espaço mental para que tais espíritos trevosos possam realizar suas proezas obsessivas. Ressaltamos, aqui, que os programas televisivos têm a mesma função em relação à melhoria dos que os assistem. Servem também de canal para os bons espíritos ajudarem os encarnados, através da boa mensagem, da beleza do ensinamento, do conselho favorável, quando tais matérias estejam disponíveis nos programas de vídeo que, por ela, sejam veiculados. Com as ideias positivas que tal programação também possibilita, pode surgir como antídoto dos processos de abatimento, de desesperação, porque apresenta aos telespectadores um alimento que pode lhes estimular as virtudes íntimas. Todavia, quando se permite enveredar pela semeadura de lixo moral, emocional e cultural, o mesmo veículo se transforma em gerador de distúrbios mentais na maioria das pessoas invigilantes que, ou se revoltam ou se desesperam com aquilo que assistem ou que apreendem, abrindo espaço para que os espíritos negativos, plantonistas do mal, se valham dos caminhos tortuosos do desequilíbrio e instalem nos encarnados os processos de obsessão e perseguição que podem levá-los aos mais tristes desajustes da emoção, da mente e, a médio ou longo prazo, da saúde física. Assim acontece com todos os meios de divulgação, funcionando como meios de semeadura de ideias e imagens no íntimo das pessoas. Tão poderosa é a notícia, na forma de som ou imagem, que os meios de comunicação já se dão ao cuidado de evitar a divulgação de notícias sobre suicídios, uma vez que constataram que,
Todas as vezes que se divulgaram tais notícias, um surto de suicídios acometera a coletividade que consumira a informação, permitindo-se receber influências sugestivas das entidades perturbadoras de seu equilíbrio, a induzir o aumento das tentativas de autodestruição e o acúmulo de vítimas dessa tragédia moral. Esse é o mecanismo natural que tais entidades se utilizam para iniciar um processo obsessivo ou ampliá-lo, precisando sempre da aceitação tácita da vítima, que não deverá reagir contra a indução ao mau pensamento, ao mau sentimento ou à condição de autopiedade. Estabelecida a discussão, a irritação, a indignação, a rebeldia, o rancor, tudo isto facilita que tais entidades, agora alimentadas pelas emissões energéticas inferiores, estabeleçam as conexões dos fios magnéticos com a mente e com os canais nervosos de suas vítimas, deixando que os desequilíbrios se instalem e que as consequências se acumulem sobre suas energias atacadas e drenadas por esses sugadouros magnéticos. Mas se o encarnado se mantém em vigilância constante e não aceita tais provocações porque já lhes conhece o risco e sabe que são armadilhas perigosas para seus pensamentos, estes espíritos inteligentes não se dão por vencidos. Muitas vezes, então, passam a atacar seus familiares, alguns dos quais, afastados muitas vezes de qualquer princípio moral mais elevado ou do conhecimento das leis espirituais, passam a ser usados como instrumentos de irritação, de desajuste do grupo, de perda do equilíbrio, até que aquele encarnado que é o alvo principal dos ataques, cansado de tais distúrbios e dos tormentos no meio dos quais se vê colocado, acaba se entregando à perturbação, perdendo a paciência, se irritando e, ao diminuir a própria vigilância, acaba abrindo espaço para a ação dos invisíveis e horríveis perseguidores. Esse era o método que o chefe iria demonstrar junto a Glauco, valendo-se da ajuda dos hipnotizadores e dos corpos ovoides que ele pretendia imantar em sua estrutura vibratória. Aquela noite do Evangelho no lar seria muito interessante e instrutiva para todos. 17. O momento da oração coletiva. 1 hora antes do início da reunião familiar, podia-se observar a operosa agitação dos trabalhadores do mundo invisível, organizando a chegada das entidades diversas que iriam participar como ouvintes, em seus respectivos lugares, isolados magneticamente do ambiente, para que suas emanações inferiores não comprometessem o teor energético da reunião. Outros trabalhadores cuidavam dos espíritos que seriam submetidos aos tratamentos variados, recolhidos das proximidades, inclusive das casas dos vizinhos, enquanto que não faltavam aqueles que se dedicavam a trazer à reunião as entidades que perturbavam os próprios moradores do lar onde a oração se realizava. Naquela noite, os encarnados que se uniriam para as preces costumeiras de todas as terças eram, além de Olívia, seu marido João, que aceitara participar porque, de algum tempo para cá estava apresentando fortes dores no joelho e, segundo acreditava, a oração podia ajudar a melhorar seu sofrimento. Gláucia e Glauco seriam os outros 2 integrantes da reunião. Luís, o filho mais novo, não viria, ainda que fosse esperado por todos, uma vez que, pouco sintonizado com as coisas espirituais, as entidades que o perturbavam haviam criado certos embaraços pessoais que se fariam impeditivos de sua presença no momento da oração. Os membros da família, no entanto, ainda não sabiam de tal ausência, permanecendo na expectativa de sua chegada iminente, até momentos antes do horário marcado. No mundo invisível, os espíritos responsáveis pela defesa do lar e que faziam ronda externa já se postavam em todos os ângulos, acompanhados dos enormes cães que já citamos e que comandavam com precisão. Além do mais,
possuíam instrumentos de descarga magnética para qualquer eventualidade mais grave, inclusive para enfrentar a tentativa de invasão de entidades desequilibradas, caso se apresentassem em grupo volumoso. Transformada em centro luminoso, a residência de Olivia passou a ostentar o brilho que atraía muitos aflitos da região espiritual circundante. Assim, como medida de reforço protetivo, foram levantadas carreiras magnéticas externas, que se pareciam com campos elétricos concêntricos, fixados a diversas distâncias, tendo o lar como centro. Tais defesas tinham uma função igualmente seletora, permitindo a passagem de espíritos com vibrações menos agressivas, mas mantendo afastadas as entidades mais violentas, que se viam impedidas de continuar se aproximando na medida em que atingissem o campo elétrico com o qual as suas próprias vibrações reagissem, produzindo efeito repulsivo. No entanto, aquelas entidades que traziam as vibrações menos agressivas, podiam ir andando na direção daquele foco luminoso, até que atingissem a fronteira energética que lhes obstasse seguir adiante, sendo importante realçar que, em todas estas faixas, espíritos guardiões se postavam para manter a direção e para avaliar eventuais atendimentos de emergência, inclusive para garantir que os espíritos mais abrutalhados não impedissem os menos grosseiros de seguirem adiante, enquanto que eles não conseguiam passar. Essa peregrinação de sofredores se dava porque, como já se falou, com a aproximação dos trabalhos da noite, a casa deixara de ser apenas moradia de pessoas, mas, graças à ação magnética intensa, tanto das entidades desencarnadas trabalhadoras do bem quanto dos corações harmonizados de Olivia, Gláucia e Glauco, aquele núcleo transformara-se em pequeno sol rutilante, a brilhar na escuridão noturna e atrair a curiosidade de inúmeros espíritos perdidos, aflitos, perambulantes sem rumo, que imaginavam ali estar a saída para suas dificuldades ou o caminho para a melhoria de suas situações. Como os espíritos mais primitivos não podiam se aproximar do centro em função de sua condição repulsiva e das barreiras energéticas que não lhes permitia a passagem, ficavam tentando impedir que os outros seguissem adiante, o que obrigava que vários trabalhadores da segurança permanecessem nesses diversos pontos de passagem dos limites de seleção fluídica, garantindo o acesso dos que desejassem, apesar da contrariedade dos rebeldes que se viam impedidos de seguir. No ambiente físico, cada encarnado, além do espírito protetor que lhe acompanhava a jornada terrena durante toda a encarnação, possuía uma equipe de mentores, responsável pela estrutura de sua sensibilidade para aquela reunião. 15 minutos antes de darem início, Olivia colocou sobre a mesa os copos e a garrafa com água que serviria de veículo para os fluidos medicamentosos específicos que as entidades amigas usariam para a continuidade dos tratamentos. Ao mesmo tempo, convidou os demais integrantes da reunião para se sentarem à mesa, providenciando o desligamento temporário dos telefones e suas extensões, além de solicitar a João, o marido, que desligasse a televisão que ele assistia, interessado nas novidades sempre velhas, referentes aos resultados esportivos de seu time de futebol predileto. Espera um minutinho, Olivia, já estou indo, respondeu o marido, preso ao interesse fútil e vão que o desviava do caminho do esclarecimento pessoal por mantê-lo iludido com as quinquilharias da vida, como alguém que pode chegar à mina de ouro, mas que, ao longo do caminho, vai se distraindo como as pedrinhas da estrada, parando nas barraquinhas que lhe fornecem prendas de vidro e distrações, se esquecendo que a jazida de ouro está mais adiante. Não demore, querido, já estamos todos aqui, só falta você. E o Luiz, ele ainda não chegou, falou João, querendo ganhar mais um tempinho. Ele não vai chegar. Se fosse vir, já teria chegado. Só você é que está faltando, falou Olivia, carinhosa,
em tom de convocação, enquanto olhava para Gláucia e Glauco à sua frente, com o ar de quem se refere à condição desinteressada do marido. Entendendo que João precisava de uma ajudazinha, Alfonso, o mentor espiritual dirigente e responsável pela reunião, entidade de elevada condição, com um pequeno gesto determinou que um dos ajudantes do trabalho, que se prendia àquela família já há algumas décadas, tomasse as medidas para acelerar a chegada do marido, a fim de que a reunião não sofresse atrasos desnecessários. Discretamente, o espírito amigo se dirigiu ao quarto onde João se deixava levar pelas cenas de jogadas futebolísticas, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo e, sem nenhum teor de violência, mas, até, com uma carga de humor, falou em voz alta: meu amigo, você já está alguns séculos atrasado. Precisa se lembrar disso e não desperdiçar mais seu tempo com tolices. Dizendo isso, a entidade colocou suas mãos na área do joelho dolorido de João e, com um movimento rápido, como se o estivesse apertando, produziu uma descarga magnética que atingiu a sua sensibilidade física como se uma agulha tivesse lhe penetrado as fibras da carne. Ai, que dor no joelho! Exclamou João, levando a mão imediatamente ao local, recordando-se de que estava doente naquela área de seu corpo. E nesse exato instante, desinteressou-se pelo esporte e lembrou-se que mais valia orar para pedir a melhora do que ficar ali, sem nada produzir de bom para si mesmo. Desligou a televisão e dirigiu-se, meio manquitolando, para a copa onde os outros o esperavam. Depois de acomodar-se, Olívia diminuiu a luz circundante, deixando apenas pequeno foco vindo da cozinha, colocou uma música e, então, solicitou que Gláucia fizesse a oração que, com a entonação amorosa de sua alma, foi simples, breve e espontânea. A seguir, sem ter a necessidade de aumentar a luminosidade porque sua posição à mesa permitia a clareza suficiente para a leitura, Glauco iria ler o livro escolhido para as meditações. Para tanto, Olívia pediu que seu marido abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e o transferiu ao futuro genro, que procederia à leitura de alguns parágrafos, de forma clara e pausada, para que todos entendessem. No meio desse todos, encontravam-se as entidades invisíveis que haviam sido trazidas para o aprendizado. Antes do início da leitura, os espíritos que os orientavam e dirigiam, explicaram que deveriam abrir bem seus ouvidos espirituais para não perderem nenhuma lição porque ela versaria sobre o capítulo mais longo do Evangelho, o capítulo 5º, aquele que fala das aflições. Glauco, então, depois que João abriu ao acaso, leu o trecho que lhe correspondia. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir, umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração, depois, mais tarde, recolhendo o que semearam,
se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer, se eu tivesse, ou não tivesse, feito tal coisa eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune, o condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas, ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto, não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio, então, o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado, se pudesse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso, diz, eu perdi minha jornada, ele também diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Terminada a leitura, Olivia pediu que comentasse sobre seu entendimento a respeito. Procurando fazer-se o mais autêntico possível, Glauco buscou a lição para si mesmo, ao invés de colocá-la no terreno abstrato dos ementários teóricos. Pelo que entendi, de Olivia, nós somos os que agravamos nossos males, desnecessariamente. Se é verdade que existem coisas que temos que passar para nosso aperfeiçoamento moral, muitas vezes criamos dificuldades que não estão no nosso programa, como alguém que procura sarna para se cocar. E, cada vez que leio este trecho, lembro-me de mim mesmo, tempos atrás, do sofrimento que passei e que fiz passar a todos vocês por minha leviandade, nos períodos da faculdade, encantado com as bobagens de uma vida sem profundidade. Naturalmente que as companhias me ajudaram a errar, mas, em realidade, o erro foi escolha minha, da minha imaturidade. Com certeza, não precisava passar por tudo aquilo, arriscando meu futuro e minha felicidade. Para mim,
Esta lição é sempre muito bem-vinda, sobretudo no dia de hoje quando me correspondeu a leitura do Evangelho. Não desejo fugir das próprias responsabilidades que a lição clara me recorda aí, por isso, sou eu o exemplo vivo de tais exortações. Reconhecendo a dor íntima que aquela confissão lhe deveria estar causando, mas, avaliando o teor da honestidade de Glauco, Olívia esperou que ele terminasse e acrescentou: graças aos seus erros, meu filho, é que hoje temos este homem virtuoso que despertou de seu íntimo por causa das próprias quedas e arrependimentos. Se nosso passado não fosse o conjunto de equívocos que costuma ser, Glauco, nós estaríamos muito mais vulneráveis no presente às armadilhas da vida que, pegando-nos de surpresa, fatalmente nos arrasariam nos desejos nascentes do bem. Quando erramos e queremos sair do equívoco, as forças do amor nos estendem suas mãos doces e orientam nossos passos na subida. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nos comprazemos no mal, enquanto não nos cansamos de gozar a vida, as coisas não estão maduras para que aconteça nossa eclosão. Geralmente, meu filho, sem o sofrimento, continuamos perdendo tempo. Eu é que o diga, falou João, ao ouvir as palavras da esposa e recordar-se do que acontecera momentos antes, sorrindo meio sem graça. Como assim, pai, por que você é que o diga? Indagou Gláucia, surpresa com a observação meio engraçada do pai. Ah, minha filha, você sabe como são as coisas e como seu pai gosta de um futebolzinho. Sim, pai, nós sabemos, então. Vocês estavam me esperando e eu não queria perder alguns lances muito legais que a TV estava mostrando. Estava quase que contrariado em ter que sair dali, justamente no melhor da coisa. A gente sabe como você é, meu marido, falou Olívia, sorrindo para ele. Mas do nada, repentinamente, senti uma pontada tão forte no meu joelho que, imediatamente, esqueci o envolvimento dos lances e me lembrei da dor e do meu problema. Nessa hora, o futebol já não tinha mais nenhuma graça aí, então, desliguei a televisão sem reclamar e vim para cá. Como vocês veem, estou aqui sem reclamação por causa da dor do joelho. Porque se dependesse só de mim, talvez estivesse sentadão na cama, vendo uma bola ser chutada de um lado para outro. Entendendo a confissão espontânea do dono da casa, os demais integrantes da mesa sorriram e Gláucia completou, dizendo: eu estive perto de aumentar as aflições de nossas vidas e da minha própria, Glauco, quando pensava em passar com um trator sobre você, naquela época. Meu sofrimento, por causa da minha imaturidade, também iria servir para me complicar a vida, se eu não tivesse tido o conselho de mamãe, a me alertar para agir, ao invés de reagir. Foi graças a essa escolha adequada que pude entender o que se passava com você, pude aprender sobre as nossas inclinações pessoais, sobre a ação das entidades espirituais que nos induzem para o bem tanto quanto para o caminho do erro. Se eu não tivesse sofrido dessa forma, buscando uma solução para tudo aquilo, estaria ainda na condição de uma mulher manipuladora, vingativa, ao invés de ter melhorado e amadurecido na compreensão do afeto verdadeiro. Quando entendi o significado do amor real, aprendi que ele não depende de ninguém, nem mesmo do ser amado. É um valor que existe em cada um de nós e que se oferece como um tesouro, disponibilizando-o ao ser amado, mesmo que este não o deseje nem o aproveite. Foi naquela época, Glauco, quando tudo estava tão confuso, que descobri o quanto o amava de verdade e, por isso, resolvi mudar em minhas inclinações ruins para que eu não colaborasse em perdê-lo. Se eu não tivesse passado por aquilo e tido a orientação desse cristianismo espírita, fatalmente seria hoje uma mulher infeliz, frustrada, arrependida, cheia de saudades de você,
fazendo a infelicidade de algum outro homem com quem me relacionasse para não ficar sozinha na vida. Então, além de você, acho que seríamos outros 4 infelizes, porquanto meus pais, da mesma forma, não iriam ficar bem ao me verem abatida. Os comentários positivos de todos, ainda que se voltassem para seus próprios defeitos, eram um bálsamo para seus corações, além de representarem uma postura autêntica que assumiam para si mesmos, autorizando, por parte do mundo espiritual que testemunhava a conduta verdadeira, a mobilização de potenciais energéticos para que fossem aplicados a benefício de todos. Por isso, Glauco foi fortalecido moralmente, com a implantação de uma energia revigorante no centro cerebral e emocional, ficando envolvido por uma luminosidade azulada que lhe transmitia calma à consciência e um calor agradável ao coração. Gláucia, igualmente, teve seus sentimentos enriquecidos por uma descarga vibratória partida da entidade amiga que cuidava dela, numa energia vibrante que lhe transmitia uma força e uma sensação de invencibilidade moral ainda muito mais estimulante no bem. João, ao se confessar distanciado do interesse na própria elevação, preferindo a televisão à prece coletiva, revelação esta que poderia ter ocultado de todos os presentes, foi envolvido pelas forças mais luminosas que ali se postavam, ajudado por médicos espirituais, amparado por amigos de outras eras, ao mesmo tempo em que Alfonso, o dirigente da reunião, voltando-se para aquele cooperador benevolente que se ocupara em trazer João à própria realidade, momentos antes do início da reunião, recomendou-lhe: vai, agora, querido Sebastiãozinho, atende nosso amigo que está crescendo para a realidade. Você, que soube como trazê-lo através da dor que desperta os adormecidos, saberá também como ajudá-lo através da sensação do amor verdadeiro. Emocionado, Sebastiãozinho se aproximou e, afagando-lhe os cabelos, passou a aplicar passes na região do joelho para que suas dores pudessem ser aliviadas por algum tempo. Regressando, depois, afirmou ao mentor espiritual: fiz o trabalho, mas não retirei todos os focos para que João continue a nos ser dócil às sugestões. Fez muito bem, meu amigo. Para certas pessoas, livrá-las de todos os sofrimentos seria conduzi-las a um sofrimento maior e mais grave. Com alguns estrepes no pé, impedimos que um indivíduo imaturo caia no precipício, respondeu, aprovando a ação de Sebastiãozinho. Olívia, a pessoa encarnada de maior hierarquia espiritual daquele pequeno núcleo, via com satisfação os comentários e, como a mais preparada pela vida para amar acima de todas as coisas, emitia raios de uma luz pura e emocionante, que se desprendiam de seu peito de tal forma que, aos olhos dos espíritos que ali se congregavam, em nada se parecia à humilde costureira, à trabalhadora anônima do lar, aquela que suportava as leviandades do filho e as infantilidades do marido. Parecia um ser diáfano, desfrutando da felicidade de ver seus seres amados aprendendo a ser melhores e a vencer seus obstáculos. Com os comentários ali emitidos, uma infinidade de espíritos sofredores, refletindo sobre suas próprias condutas, deu vazão às lágrimas de arrependimento, sinceras e espontâneas. Não mais um acusador, um diabo terrificante, um ser poderoso e amedrontador que os julgasse. Não. Era a voz da consciência que despertava de dentro deles, apontando as faltas que haviam esquecido ou de que não queriam se lembrar. Enquanto recebiam a atenção dos enfermeiros espirituais que os acompanhavam, um outro trabalhador do mundo invisível, responsável pela supervisão da segurança, procurou Afonso, o mentor do grupo, para lhe trazer uma notícia importante. Fale, Carlos. Respondeu, afavelmente, o espírito responsável. Estamos com o principal obsessor de luz nas linhas mais próximas da casa. Podemos permitir a sua entrada?
Faço esta consulta por conhecer o seu interesse pessoal a respeito do rapaz e daqueles que o acompanham. Demonstrando imensa satisfação com a notícia, apesar de saber que se tratava de uma entidade extremamente inferiorizada, organizou, na área destinada aos obsessores da família, um campo de energias mais intenso a fim de que esse irmão ficasse contido e não pudesse ser visto com clareza pelos outros espíritos sofredores que, fatalmente, se perturbariam com a sua aparência. Depois de tudo organizado, avisou para que Carlos providenciasse o seu ingresso no local. Ao ser trazido, parecia que a entidade perturbadora vinha envolvida em uma rede fluídica que retinha seus movimentos e o fazia algo entorpecido, evitando que se revoltasse durante o transporte. Quando foi colocado na câmara protetora, a rede se desfez naturalmente, como se incorporasse ao campo de energias positivas que o envolviam. Ali a entidade permaneceria recolhida, recebendo as vibrações mais elevadas do campo magnético que o circundava, até que tivesse melhores condições de compreensão e disposição para o diálogo. Nada ali se fazia com violência ou brutalidade. Todos os espíritos esmeravam-se para atender à dor alheia com a sacralidade de quem se aproximava de um altar, como se cada entidade assim o representasse. Vendo tal conduta por parte de todos, Magnus comentou, baixinho, junto ao instrutor Félix. Como são todos tão bem tratados, até mesmo os mais terríveis, não? Quando nos lembramos de que estamos cuidando de criaturas divinas, Magnus, recordamos que, ao tratarmos com cada um deles, estamos tocando em uma parte do próprio Deus, meu filho. Muitos procuram Deus nos lugares, nas coisas, nas igrejas, nas cerimônias, e se esquecem de encontrá-lo na pessoa daqueles que ele pôs no mundo. Poderemos guardar respeito para com roupas, objetos, pertences de alguém que tenha sido importante personagem na sociedade e que já tenha partido para o lado da vida verdadeira. No entanto, nada se equipara à convivência com os parentes consanguíneos dessa personalidade importante, nada se compara ao contato com aqueles que conviveram e descenderam deles, não é? Assim acontece também conosco em relação a Deus, meu filho. Podemos enaltecer as obras da natureza, a perfeição das estrelas, a grandeza dos oceanos, a sabedoria das fórmulas matemáticas, a exatidão das leis cósmicas. No entanto, quando estamos com cada pessoa, estamos com os descendentes diretos do Criador, aqueles que são dotados de suas próprias virtudes, a fim de que se desenvolvam e possam se tornar tão grandes quanto o Pai os permita ser. Não importa que sejam rebeldes, maldosos, ignorantes. Para nós, são pedaços de Deus tanto quanto um filho recém-nascido de um rei poderoso será sempre um príncipe, mesmo que precise de papinhas e de fraldas. A reunião seguia, simples e rápida, com mais alguns breves comentários entre os presentes encarnados. Depois que o obsessor de Luís, o filho ausente, foi acomodado, assim que se preparavam atividades para a magnetização da água que estava posicionada no centro da mesa, escutou-se, fora do ambiente, exaltada gritaria. Sem perder a serenidade, Alfonso, deixando a tarefa interna a cargo de seus inúmeros auxiliares, solicitou a companhia de Félix e Magnus e, juntos, dirigiram-se até as linhas de defesa externas. Fui comunicado por nossos serviços superiores de informação, que estaríamos submetidos a um ataque mais intenso no dia de hoje. Por isso, solicitei que me acompanhassem, porquanto tal iniciativa de nossos irmãozinhos inferiorizados no mal está vinculada ao mesmo processo que ambos acompanham. Este também foi o motivo pelo qual, hoje, mais do que costuma ser nos dias normais, reforcei a guarda usando os animais que puderam ver nas cercanias, um fator bastante positivo no sentido da intimidação pacífica. Sim, Alfonso,
Entendemos a sabedoria e a necessidade de suas medidas preventivas, afirmou Félix, acostumado a esse tipo de problemas. Vamos ver do que se trata, efetivamente. Quando chegamos à primeira linha de defesa, aquela que ficava mais distante do centro de orações familiares, podemos ver um amontoado de espíritos, todos eles desejando passar, mas impedidos de fazê-lo. Entre eles estavam nossos 3 conhecidos, o chefe, Juvenal e Gabriel, acompanhados por outros 4 magnetizadores que haviam vindo diretamente da organização para darem início ao processo de influenciação mais profundo sobre Glauco. Vendo as medidas protetoras que a guarda adotara antes que tais espíritos invadissem, bloqueando a passagem não apenas dos que compunham aquele grupo, mas, sim, de todos os que desejavam seguir aproximando-se do foco central, o responsável por aquele setor da vigilância apresentou-se para responder ao mentor. Eu sou o responsável por esta parte das defesas, mentor Alfonso. E no momento em que tais espíritos se apresentaram, agressivos e arrojados, para não ter que disparar os dardos magnéticos imobilizadores, em vista da carga de entorpecimento e do susto que produzem tanto nos que são alvos quanto nos que estão ao redor, deliberei bloquear toda a passagem, fechando o círculo de forças e impedindo o ingresso de qualquer irmão, já que o volume dificulta o trabalho de seleção e, depois que passam por aqui, é sempre mais difícil reconduzi-los de volta. Você está absolutamente certo, Servilho. Suas medidas indicam o perfeito preparo que você possui para a liderança de nossas linhas primárias de defesa. Agir na defesa não significa abusar da força como exibição de poder. Certamente eles lhe dariam menos trabalho se você os tivesse atingido com a carga imobilizadora. No entanto, como dar exemplos de amor se as nossas primeiras opções forem as armas? De que vale ter conquistado alguma compreensão das coisas se, ao primeiro desafio, voltamos ao machado, à espada e à metralhadora? Teríamos deixado de ser os mesmos bandidos do passado? Claro que não, meu filho. Você agiu corretamente e suas medidas protetoras correspondem ao sentido do amor divino que tudo faz, primeiro, para que não soframos e, somente quando não deixamos outras opções, acabamos entregues à nossa própria incúria. Vamos conversar com eles para saber o que desejam. E dizendo isso, Alfonso entrou em oração fervorosa para que sua vontade, perfeitamente adestrada, lhe conferisse a condição de visibilidade necessária para que todos ali pudessem perceber a sua presença. Assim que seu perispírito começou a adensar-se, uma exclamação de espanto tomou conta dos espíritos ali contidos. Ao mesmo tempo em que Alfonso se fazia mais denso aos olhares acostumados apenas ao ambiente fluídico elevado, aos olhos das entidades abrutalhadas ele surgia como que numa túnica translúcida e diamantina, espalhando raios azulados na direção da multidão. Elevando a mão em sinal de cumprimento geral, dirigiu-se a todos: meus irmãos em Deus, sabemos que os propósitos dessa visita não são os melhores e, por isso, a escuridão de seus projetos barrou a sua passagem rumo ao destino. Ouvindo-lhe as revelações fulminantes, o chefe vociferou: eita corja de fuxiqueiro que existe por aí! Até os anjos já estão se valendo deles para nos espionar. Sem dar importância alguma para os comentários irônicos e provocadores, Alfonso continuou: este ambiente abençoado por Deus e protegido pelo amor de Jesus sempre se sentirá honrado em recebê-los, desde que haja, no íntimo daquele que pede passagem, uma sincera intenção de aprendizado e de transformação. Do contrário, seus propósitos malignos são, para vocês mesmos, o maior obstáculo que os impede de seguirem para frente. Vendo que não poderiam vencer aquelas barreiras sem as indispensáveis modificações, o chefe respondeu, entre amedrontado e irritado:
Viemos visitar um velho amigo e é assim que nos recebem. Estão procurando por Glauco, que é também nosso irmão querido. O que desejam com ele? Ora, queremos abraçá-lo também, como vocês. Ele já nos pertenceu há algum tempo, já foi dos nossos e temos saudades. Porventura isso é algum crime no céu? Nossa disposição é a de amá-lo e fazer-lhe o bem. E a de vocês é a mesma? Amá-lo e fazer-lhe o bem? Falou Alfonso, firme e calmo. O silêncio foi a resposta. Vejo que a amizade e a saudade que dizem devotar a Glauco não estão abastecidas nem com o amor nem com o bem, porquanto o silêncio de vocês bem o atesta. Vendo que isso não facultaria a passagem, um dos hipnotizadores, acostumado às tarefas de convencimento por meio de sua capacidade intelectual, pediu a palavra e, respeitosamente, falou sereno, nobre mensageiro de defesa, reconhecemos as diferenças que existem na forma de nossa amizade para com o mencionado indivíduo. No entanto, consultamos sua sabedoria solicitando, se não o ingresso de todos os que aqui estamos, ao menos de uma pequena comissão que pudesse se acercar dele para que, atendendo aos próprios desejos de Glauco, que já esteve muito ligado a todos nós, lhe entregássemos o que viemos trazer. Afinal, não compete a cada um aceitar ou não aquilo com que se sintonize. A argumentação lógica e irretorquível da entidade trevosa surpreendia a todos nós, menos a Félix e a Alfonso, acostumados com estas estratégias. Enquanto Alfonso escutava a manifestação do espírito inteligente, Félix, invisível como Magnus a todos eles, aproximou-se do mentor e, tendo tarefas espirituais a desempenhar junto do grupo a que se ligava Glauco, através do pensamento hipotecou a Alfonso toda a cooperação e vigilância indispensáveis para o caso, se ele, o dirigente dos trabalhos, julgasse oportuno o atendimento da solicitação de referidas entidades. Recebendo-lhe o apoio no imo da alma, sem alterar sua aparência, Alfonso respondeu, sereno e firme, esta é a oportunidade luminosa em suas vidas. Sua inteligência e sagacidade demonstram que já não há mais ingenuidade a justificar suas quedas. Neste ambiente não há espaço para o que vieram fazer nem para alvoroços e desajustes. Se querem entrar, mesmo um pequeno grupo, terão que se disciplinar segundo nossas próprias regras. Caso contrário, submeter-se-ão às consequências decorrentes de atos indignos. Quanto a Glauco, ele não está encarcerado em uma redoma por nós construída. Está livre para agir como bem lhe pareça. No entanto, advertimos aos que entrarem para que se conduzam com dignidade, porquanto não haverá espaço para brincadeiras ou manobras. Só entrarão aqueles que vieram com tarefas específicas junto a Glauco. Então o chefe apontou para seus 2 comparsas e para os outros 4 espíritos responsáveis pela instalação dos ovoides junto ao corpo físico do rapaz. Convocando Servilho, solicitou que deslocasse uma escolta para acompanhamento pessoal do grupo de 7 entidades trevosas que havia solicitado o ingresso no ambiente, reforçando a adoção de medidas de contenção e de choque magnético caso se fizesse necessário. Para os 7 integrantes do grupo inferior, aquele parecia ser o primeiro sucesso nas suas estratégias de penetração. Conseguiram burlar a primeira linha de defesa e, agora, estavam sendo levados para o núcleo onde Glauco se escondia deles. Quando chegassem lá, talvez tudo estivesse mais fácil. Que mentor mais idiota, esse Alfonso, falou baixinho o chefe a Juvenal, que o seguia de perto, amedrontado, querendo parecer forte. Vai nos levar escoltado até aquele que vamos atacar. À medida que a aproximação ia acontecendo, as forças elevadas que se irradiavam de dentro do lar eram tais que os 7 integrantes passaram a sentir os choques elétricos,
o que fez com que Alfonso determinasse a criação de um campo de proteção magnética ao redor das 7 entidades, a fim de graduar para menos o teor de energia que os atingisse, uma vez que poderiam perder os sentidos, e não era esse o desejo tanto dos invasores, agora convidados, quanto dos anfitriões. Além do mais, essa proteção os isolava dos outros espíritos sofredores que, contados em mais de 200 a compartilhar a reunião dos 4 encarnados, era maciçamente composta por espíritos infelizes em processo de recuperação essa que poderia ser prejudicada pelo encontro com entidades maléficas e amedrontadoras, fazendo-os supor que tais espíritos malignos ali estivessem para buscá-los, novamente. Aos olhos dos 7 espíritos que compunham o pequeno grupo escuro e denso, além de Glauco e dos outros 3 participantes encarnados, apenas um reduzido número de entidades trabalhadoras espirituais podia ser divisado no ambiente, além, é claro, do próprio Alfonso. A reunião se encaminhava para o seu término, quando, então, se costumava fazer a oração final com as vibrações destinadas aos aflitos de todo tipo de aflições, sempre realizada por um dos seus integrantes. Nesse momento, aquele espírito trevoso que parecia ser o mais capacitado dentre os 7, na condição de hipnotizador experiente, solicitou de Alfonso a autorização para acercar-se de Glauco e lhe fazer a entrega do presente que haviam trazido. Tratava-se de uma espécie de sacola que continha 3 corpos ovoides que deveriam ser instalados no jovem. Demonstrando o controle da situação, Alfonso lhe respondeu: meu irmão, nosso Glauco, como já lhe disse, não é nosso prisioneiro. Você poderá acercar-se dele, desde que se comprometa a não forçá-lo ou violentar-lhe a vontade. Acato suas determinações. No entanto, precisarei buscar meios de entregar-lhe o presente, ainda que o faça sem violar a disciplina da reunião. Somente assim é que saberemos se Glauco vai aceitar ou não a encomenda. Estaremos observando sua tentativa e, dentro de nossos critérios, você pode agir como bem entenda. Dizendo isso, Alfonso estendeu a mão ao hipnotizador para que ele pudesse sair do casulo vibratório, que mais se assemelhava a uma bolha de acrílico escuro, a proteger os seus componentes dos raios luminosos de fora e, ao mesmo tempo, proteger-os de fora da visão desagradável que eles representavam. Suportando o choque fluídico com a adestração de sua vontade, o hipnotizador se acercou de Glauco que, naquele exato momento, iria dar início às vibrações amorosas que encerrariam a reunião naquele dia. Tinham decorrido 25 minutos desde a prece inicial. Olívia, intuída por Félix, houvera solicitado ao rapaz que realizasse a oração para que todos os aflitos do mundo se sentissem amparados pelas forças daquela súplica, levando em consideração o esforço do futuro genro em se confessar moralmente um devedor aos olhos de todos, como fizera naquele dia. Ao mesmo tempo em que sugerira tal escolha, o instrutor Félix passara a vibrar, sustentando o campo de forças de Glauco para que pudesse irradiar as energias mais puras e equilibradas de seu coração, porquanto a partir daquele momento ele próprio estaria sendo bombardeado pelas cargas nocivas da entidade visitante. Foi, então, interessante observar o que ocorria. O espírito hipnotizador se postara atrás de sua cadeira e, impondo as mãos sobre seu cérebro, passara a irradiar, como estava acostumado a fazer em inúmeros processos perturbadores, uma massa viscosa e penetrante que se destinava ao interior do cérebro físico do rapaz. Alfonso e Félix observavam, cada um em um patamar vibratório, o desempenho da entidade maligna, mantendo posição de respeito e isenção, além da natural oração com que acompanhavam as rogativas de Glauco, solicitando a Jesus que ajudasse o jovem naquele momento de testemunho pessoal. O rapaz, envolvido pelo ideal elevado da oração,
se punha de pensamento e sentimento na direção do alto, e sua mente apaziguada rela confissão de suas quedas e pelo desejo de melhorar-se, não possuía nenhuma tomada mental vulnerável ou disponível, naquele momento, para a absorção dos fluidos pestilentos. A luz que se arrojava a partir de seu centro cerebral e emocional repelia intensamente a carga negativa, enquanto que os ovoides, colocados sobre a mesa com os fios magnéticos que partiam de sua estrutura a se assemelharem aos cabelos da medusa do mito grego, igualmente iam sendo banhados pela